portanto, falando em personagens do bullying, quais seriam eles? Primeiro, nós temos aí os autores. Quem são os autores? E quais são as características desses autores? Vejam, nós listamos aí uma série de características. São geralmente aqueles que aparecem ou aparentam ser os mais populares da turma, tem uma aparência ou demonstra uma postura, uma posição de força, de impulsividade, e eles particularmente enxergam a agressividade como uma qualidade, como a demonstração de força é uma qualidade, de tal modo que muitas vezes eles não conseguem perceber o tamanho da própria fragilidade que eles têm. Eles não conseguem perceber que aquela agressividade muitas vezes tem uma explicação em uma fragilidade que ele tem, em alguma perda que ele teve na vida, ou da falta do diálogo, né? Ou às vezes até falta de atenção que ele tem em relação aos seus pais, aos seus cuidadores, por exemplo. E os autores do bullying, eles têm, de modo geral, não é uma receita exata, né? Mas de modo geral eles têm pouca ligação com a escola, eles não agem sozinhos, eles têm um grupo de apoio. Por quê? Porque ele é o valentão, né? Ou um metido a valentão, quando ele está em grupo. Quando ele está sozinho, ele não tem força para agir. Ele, com o grupo, ele tem força para agir, para falar, para fazer barulho, para fazer acontecer. Mas se parte do grupo falta, ele não faz, ele fica só. Então, ele tem um grupo que o apoia. E nós vamos ver aqui que grupo é esse, como ele é formado e como é que nós podemos desestruturá-lo. Muitas vezes, eles têm um bom rendimento escolar, apesar da pouca ligação com a escola. Então, eles não se envolvem com trabalhos das escolas e aí, por não serem identificados em grandes grupos, eles se mantêm afastados e nessas atividades mais gerais, em grandes projetos, eles ficam mais afastados. E aí, muitas vezes, pelo fato de ter um bom desenvolvimento, rendimento escolar nas disciplinas, isso termina mascarando um pouco para os profissionais da escola a figura dele associada ao bullying. Não, é um bom aluno, então isso termina mascarando a problemática ligada àquele aluno. E essa postura de autor de bullying tende a reduzir bastante da infância, né, da adolescência para a juventude, em decorrência do desenvolvimento do sujeito, pelo amadurecimento das suas funções executivas. Há uma tendência que ele deixe de ser causador de bullying. Vejam, há uma tendência que ele seja menos causador de bullying, que deixe de causar o bullying. Há uma tendência, não é uma regra exata. Há pessoas com 30, 40, 50, 60 anos cometendo bullying. Sobretudo, bullying relacional. Isso é muito frequente nos ambientes de trabalho. Mas há uma tendência, né, da infância para a juventude que haja aí uma redução da prática do bullying. Se não há uma redução em determinado sujeito, é porque está repercutindo na vida adulta dele de 30, 40, 50 anos, repercussão de situações, né, traumáticas que ele provavelmente viveu na infância. E aí ele não vai praticar o bullying no ensino fundamental, porque já é uma pessoa de 50 anos, vai praticar no ambiente de trabalho. E podemos dizer ainda que, né, há uma distorção da realidade na visão do valentão, né, do bullying, e essa disfunção sobre a realidade é sobre a agressividade. Por exemplo, ele chega ao ponto de acreditar que a agressividade é uma coisa normal, ou até mesmo uma coisa boa, natural, legal. Não, é sinônimo de força. Veja, ele tem 10 anos, 11 anos, 12 anos, então ele não tem clareza, né, total da realidade. E sem os reguladores externos, ele vai acreditar que a agressividade é uma coisa legal, uma coisa boa. E os autores de bullying, eles são, obviamente, pouco empáticos
eles não têm essa competência socioemocional desenvolvida, essa competência socioemocional que é a empatia, eles não têm a empatia desenvolvida. Quem pratica o bullying, definitivamente, não a tem. Aquele que faz o bullying mais hostil, mais agressivo, eles leem, inclusive, o comportamento do outro como sendo mais agressivo que o deles. Então, por exemplo, eu quebrei o nariz dele porque ele me chamou de feio, ele me chamou de chato. Quer dizer, o fato de o outro ter me chamado de chato é algo pior, inadmissível, diante do fato de eu ter quebrado o nariz dele, né, do outro. Então, eu quebrei o nariz dele porque ele me chamou de chato. Quer dizer, o outro que me chamou de chato foi mais agressivo, né, do que eu. Ou então, ele me empurrou, então eu fiz isso aí. Né? Por quê? Porque ele me empurrou. Mas fulano, você rasgou a roupa dele, destruiu o material didático e ainda o feriu com pedradas. Mas ele me empurrou. Quer dizer, o outro, né, que o empurrou, ou supostamente o empurrou, pode ter só esbarrado. Né? Pode ter até só encostado sem querer. Então, ele foi mais agressivo. Então, há uma distorção da realidade. E os autores têm um grupo de apoio, e repito, às vezes a chave para minimizarmos o bullying praticado é trabalharmos com o grupo de apoio. O grupo de apoio das ações dessa pessoa, né, supostamente mais valentona, popular, forte, impulsiva, o autor do bullying. E, às vezes, né, esse autor do bullying, ele termina enganando os profissionais da escola pelo fato de ele ter um bom rendimento escolar. E isso, sobretudo, quando ele avança nos anos da escolarização pela tendência da diminuição da prática do bullying. Na medida que eles avançam, da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, há uma redução da prática do bullying. Por isso que a incidência maior, lembremos, ocorre entre os 11 aos 14 anos. A atenção, portanto, sobretudo ao ensino fundamental. Falamos aí dos autores e precisamos pensar também que muitos dos autores são também alvos de bullying. Há aqueles exemplos em que eu, naquele ambiente X, eu sou causador do bullying. E no ambiente Y, eu sou vítima. E aí você imagina como é a cabeça dessa criança de 11 anos, né? O pré-adolescente de 11, 12 anos. Num lugar eu sou vítima, aí no outro eu vou lá e desconto e sou causador de bullying. E esse sujeito é uma vítima potencial para desenvolver depressão na vida adulta, né? Porque ele sofre bullying no ambiente, ele desconta o que sofre em outro ambiente, em outra pessoa. E essas são pessoas, não é, que na vida adulta desenvolvem, né, a tendência com maior risco de desenvolver problemas mentais e se envolver em problemas, em situações judiciais. Essas são informações que nós trazemos para vocês com base em pesquisas sobre o assunto, certo? Avançando aí acerca dos personagens do bullying, nós temos os alvos. Quem são os alvos? Quais são suas características? E aí nós listamos algumas para vocês. Por exemplo, fragilidade, pouca habilidade social, a falta de reação, os sujeitos superprotegidos ou infantilizados, né, a superproteção, a infantilização, o bode expiatório, ele tende a reduzir também da infância para a juventude, porém em uma taxa menor do que os autores. E isso é muito grave, é muito sério, porque mostra o quê? Que aquele que causa o bullying, ele avança na idade, chega na juventude, na idade adulta, e ele tende a se afastar e a esquecer o que viveu, o que praticou, o que fez. Mas quem sofre o bullying, os alvos do bullying, esses não esquecem. Eles se afastam, né, aliviam-se um pouco em relação à vivência do bullying lá da infância, mas numa taxa menor do que os autores. E aí, eu gostaria de destacar a superproteção dos pais no processo de fragilização do sujeito. Isso é muito grave. É preciso cuidarmos. Superproteção não faz bem a ninguém.
não faz bem à criança. Essa criança ela vai crescer, os problemas vão ser minimizados, mas, porém, numa taxa menor do que em relação aos autores do bullying, ou seja, os efeitos da vitimização, eles são mais duradouro. Por isso que nós precisamos cuidar das crianças e dos adolescentes, sim, mas sem superprotegê-los. É preciso que ensinemos crianças e adolescentes a superar seus próprios obstáculos, a superar os obstáculos que a vida apresenta, ensinando-os a lidar com suas emoções e não superprotegendo, resolvendo todos os obstáculos que aparecem na vida desse sujeito. E para quê? Para que ele não sofra. Não, a vida não é assim, certo? E tem aí também, em termos de personagens, as testemunhas. Quem são as testemunhas? São geralmente aqueles que são inseguros, ansiosos e que têm medo. Medo de quê? De se tornarem as próximas vítimas do valentão, as próximas vítimas do bullying. Então, o que eles fazem? Já que são ansiosos, são inseguros, então é melhor para eles ficarem do lado do valentão, né? Não, porque do lado dele eu estou protegido, porque se eu estou do lado dele, ele não vai fazer bullying comigo. Eu não vou ser a próxima vítima. Só que essas pessoas inseguras, ansiosas, né, por medo de serem a próxima vítima, terminam apoiando o bullying, às vezes sem falar nada, sem fazer nada. Eles não praticam, mas eles presenciam, assistem, acompanham aquilo que acontece entre quem faz e quem sofre o bullying. E a existência desses sujeitos, dessas testemunhas, a existência delas é crucial na manutenção do bullying. Mas, da mesma forma que são cruciais, as testemunhas, elas são também importantíssimas quando? Quando da adoção de estratégias de intervenção para acabar com o bullying. Aqui no slide 18 nós temos mais alguns aspectos relativos às testemunhas que é bom que frisemos por conta da importância que os grupos de testemunhas do bullying têm. Certo? Então vamos aqui a mais algumas características em relação às testemunhas. Vejam, elas percebem que o bullying não é algo bom. Mas o medo de tornar-se alvo as fazem ficar no entorno, próximo ali do causador do bullying. E elas são cruciais para a manutenção do bullying, por quê? Porque as testemunhas, elas dão o público ao causador do bullying. É o público que o causador do bullying quer. Ele não quer fazer o que ele vai fazer escondido. Ele precisa de público, ele precisa ser visto, ele precisa que alguém veja que ele é o valentão, que ele é o forte, que ele pode. Ele precisa do público. Por isso que se o grupo falta, o valentão fica lá quietinho na dele, não vai fazer bullying com ninguém. Né? O bullying de 10, 11, 12 anos. Porque mais do que fazer, ele precisa ser visto e reconhecido pelo grupo. Mas, se por um lado, repito, se as testemunhas são cruciais para manter o bullying, elas são também, por outro lado, chave para a prevenção ou até mesmo para a intervenção nas ações de bullying, tendo em vista a sua diminuição ou extinção. E aí, se eu sou testemunha do bullying, eu posso ter dois perfis. Né? E aí nós trazemos o perfil passivo e o perfil ativo. Quem são as testemunhas passivas? São aquelas que não contribuem ativamente para a prática. Elas, se recebem uma mensagem ou ouvem uma fofoca, elas não passam adiante. E por medo de se tornar vítimas, elas estão ali como testemunhas, mas elas apenas observam o que acontece. Elas não contribuem ativamente, diferente daquelas testemunhas que têm um perfil ativo. Elas contribuem ativamente para que o bullying ocorra. Se ela recebe uma mensagem no celular ou ouve uma fofoca, ela passa adiante. Ela tem a necessidade de fazer parte do grupo muito mais do que simplesmente estar no grupo ali como uma espécie de proteção. Não, ela tem a necessidade, né, de fazer parte do grupo. Não é mais do que buscar apenas uma proteção. Eu quero me proteger para não ser a próxima vítima. Não, eu me sinto bem
fazendo parte daquele grupo. E aí são aquelas testemunhas que não apenas observam, são aqueles que batem palma, que dão risada, que fazem aqueles gritinhos, né, de comemoração, quando a ação prática do bullying acontece. Certo? Ficou claro? E como identificar? Né? Falando aí um pouco mais sobre as testemunhas, falamos mais aqui um pouquinho sobre as testemunhas, colocamos mais alguns outros aspectos. Vamos pensar aqui como identificar o bullying. Mas antes eu queria fazer aqui uma observação sobre empatia, né, que me ocorre aqui agora, e lembrando de uma das perguntas já enviadas. E aí eu queria frisar mais uma vez a relação entre bullying e empatia. Veja, quem comete o bullying, sobretudo mais agressivo, não tem essa competência socioemocional desenvolvida. Vejam só, a empatia, ela exige o desenvolvimento de mecanismos neurobiológicos que são, né, que ocorrem no sujeito até por volta dos 10 anos de idade. Então, nós podemos chegar a estimular nos adultos o desenvolvimento da empatia, mas é mesmo na infância que ela se desenvolve, e de forma mais forte, obviamente. Depois de uma certa idade, é difícil desenvolvê-la. A saída seria mesmo fazer atividades práticas para que o adulto se colocasse no lugar do outro. Mas os resultados não são bons. Ou não são tão bons. Por quê? Porque é mais difícil mudar uma competência socioemocional no sujeito adulto. O desenvolvimento da empatia depende de um aparato neurobiológico e esse aparato se constrói na infância. O ideal é fazermos brincadeiras, montarmos situações em que as crianças sejam levadas a pensar como se estivesse no lugar da outra, para identificar a emoção que aquela outra criança está sentindo. Por exemplo, eu tenho uma irmã mais nova que ela tem 2 filhos pequenos. E um é recém-nascido. Então, recentemente ela mandou um vídeo para mim no celular em que ela está dando banho no bebê. E o filho mais velho, né, de 4 anos, assistindo, participando. E aí o bebê começa a chorar. E ela pergunta ao filho mais velho: Ian, por que você acha que seu irmão está chorando? E aí ele responde: eu acho que é porque a água está fria. E a mãe volta e diz: não está chorando por isso. A água não está fria, a água está morna. Então, por que será que ele está chorando? Então, se ele não está chorando porque a água está fria, eu acho que é porque ele não gosta de tomar banho. Quer dizer, é uma situação em que você põe a criança para que ela pense sobre a situação e sobre as emoções que a outra criança está sentindo naquela situação. Com isso, você desenvolve a competência socioemocional da empatia. E aí, né, repito, esse parêntese sobre empatia, pensando, né, um pouco numa das perguntas que chegou, que vai em direção a isso, né, ao como fazermos para que isso que é tão amplo, né, não afete tanto a vida do sujeito. Então, o trabalho de intervenção começa mesmo na infância. É preciso que cuidemos de situações, né, que planejemos brincadeiras, tendo em vista o desenvolvimento dessa competência socioemocional, que torna o sujeito mais forte, né, mais ciente de si. E não estamos falando disso aqui, não é só porque estamos falando de bullying, não. Né? Quando falamos do desenvolvimento dessa competência socioemocional, nós estamos fazendo referências à Base Nacional Comum Curricular, estamos fazendo referências às diretrizes curriculares para a educação infantil. Isso está lá, certo? Tá, mas se isso se desenvolve mais e melhor na infância, o que é que a gente faz com o adulto? Com o adulto, o exercício mais adequado é o exercício do autoconhecimento. É pelo exercício do autoconhecimento que aquele suposto valentão, ele vai perceber que suas fragilidades são tão grandes ou até maiores do que aquelas que ele supunha que o outro tinha, ou que o outro tem. Empatia é talvez a mais alta competência socioemocional do ser humano.
Se o sujeito não é empático, o que se deve fazer? Deve-se começar essa alta competência, que é a do autoconhecimento, para tentar aproximá-lo de uma experiência de empatia. Então, é possível que haja, no adulto, uma leve tendência para melhorar, para se aproximar de uma postura empática, mas pode ser que isso não seja algo tão bem sucedido assim. Por quê? Porque as condições neurobiológicas mais adequadas para o desenvolvimento, para a construção de posturas empáticas, desenvolve-se na infância, certo? Então, é na infância que nós precisamos investir. E aí, claro, até o final do ensino fundamental, né? Esse segmento escolar, no caso da organização da educação brasileira, que mais incidência de bullying tem é o segmento ensino fundamental, anos finais. Então, depois desses parênteses, aí para falar mais um pouco sobre empatia, vamos pensar aí em como identificar o bullying, certo? Por quê? Porque mais do que compreendermos o que é o bullying, nós precisamos saber identificar. Porque não adianta compreender sem saber como identificá-lo. Podemos considerar altíssimo, o percentual de pessoas em silêncio sobre os efeitos do bullying. Muitas pessoas sobre as quais não pairam quaisquer dúvidas. Não, fulano, quer dizer, não sofre bullying. Claro, não existe um letreiro, né, de neon passando na testa do sujeito dizendo, estou sofrendo bullying. Não, muitas pessoas conseguem não demonstrar que estão sofrendo com o bullying. E aí depois a surpresa, né, com os resultados negativos em termos de posturas, comportamentos, em decorrência da vivência no mundo do bullying. E aí você se surpreende quando algo de ruim acontece, quando o menino se acidenta, quando a menina tenta tirar a própria vida, ou quando ela não quer mais ir para a escola, ou quando ele se mutila. Por quê? Porque está sofrendo o bullying. E a surpresa por quê? Porque durante muito tempo ele ou ela conseguiu manter-se em silêncio. Então, é alto o percentual. Nós vemos aí que 41,6% das pessoas que sofrem bullying não comunicam a ninguém o que estão vivenciando. Daí a importância de nós perguntarmos diretamente à pessoa, ao menor sinal de dúvida, perguntarmos diretamente à pessoa se ela está passando por alguma situação de bullying. Não ir por rodeios, não, pergunta diretamente. Transmitir objetividade, segurança, cumplicidade para que a pessoa tenha condições confortáveis para poder responder. É importante conversar sempre, sempre, sempre com as crianças, para ter mais condições de fazer isso, de perguntar diretamente. Por quê? Porque se você não tem o hábito de conversar com as crianças diretamente, o que é que vai acontecer? Na hora que você fizer a pergunta, ela vai responder com um claro não. E conversar sempre com a criança contribui para desenvolver a sensibilidade do adulto, não é? Em meio à conversa. Por quê? Porque isso evita que conversas sobre situações delicadas como bullying não fique uma conversa pesada, tensa, e leve a vítima do bullying a dizer que não sofre o bullying. Então, perguntar, veja também uma coisa, não é porque você vai perguntar à pessoa se ela sofre bullying e ele vai dizer que não sofre, que você vai ficar todo dia, toda hora, todo momento insistindo, perguntando se ela sofre o bullying. Por quê? Porque perguntar sempre, muitas vezes e de forma repetitiva, pode ter o efeito contrário. Ao dizer reiteradamente não, a criança se fecha, ela vai se fechando e se fecha completamente. E aí as pessoas que não falam sobre o que estão sofrendo, elas não falam por quê. Elas têm alguns motivos. Os estudos mostram que não falam por vergonha, por temerem retaliações dos autores do bullying, porque elas acreditam que os autores são mais fortes. E são tão mais fortes que são mais fortes do que aqueles que estão ali ao seu lado para ajudar.
sentem-se culpados. A repetição do bullying faz com que a vítima frágil compre a ideia vendida pelos autores do bullying. Ah, então, nós fazemos isso com você, porque você é isso, porque você é aquilo. Ah, nós praticamos essa violência com você, porque você, toda aula quer falar alguma coisa. Ou porque você chega atrasado. Ou porque você usa esses óculos que nós achamos feios. Então, a repetição faz com que a vítima compre a ideia e ache que a culpa é dele, pelo que ele está sofrendo. Os pais precisam passar, que sabem como lidar com a situação, para poder deixar a criança segura. Porque se os pais não demonstrarem que sabem lidar com a situação, o que é que as próprias crianças fazem? Vejam, são crianças, mas elas pensam, e elas concluem, e elas deliberam. E elas deliberam pela não preocupação dos pais. Então, eu não quero preocupar os meus pais. Então, eu não vou dizer a eles o que está acontecendo. Por isso a importância de que os pais saibam do que se trata. E passem para os seus filhos que eles sabem lidar com a situação. É preciso passar segurança para as crianças. E repito, importante perguntar de forma direta à suposta vítima o que é que está acontecendo, se ela está sendo vítima de bullying. Perguntas indiretas ou que não dão sinais de encaminhamentos claros fazem com que a criança se feche e mesmo se negue a dizer que está sendo vítima de algo. E repito, é importante conversar sempre com a criança e sobre a própria experiência da criança para que ela se aproxime mais, de forma confortável, para poder falar o que de fato está acontecendo. E daí vamos falar aqui um pouquinho sobre os fatores de risco. Vejam, é preciso, como pais e professores, que estejamos atentos aos fatores de risco e aos sinais gerais da existência de bullying. Ao olhar para a sala de aula, o professor já pode identificar quem poderá ser alvo de bullying e já agir preventivamente. Estudos mostram que há fatores de riscos clássicos, como esses expostos aí no slide 20. E entre eles, ainda se destaca o problema de peso, que nós colocamos aí, inclusive, sublinhado. Então, é preciso ter sensibilidade para se aproximar das pessoas, ficar atentas, né? Nós precisamos ficar atentos a elas, para sabermos se elas estão ali na iminência de sofrer algum tipo de agressão. Daí precisamos pensar também nas dificuldades de aprendizagem das crianças e desses adolescentes. E atenção para ver se não há ali um transtorno de desenvolvimento. Ou se são pessoas que não têm perspectivas quanto à escola. E daí o que é que elas têm? Elas têm talvez uma simples dificuldade de aprendizagem. Então é preciso conhecer a criança. E conhecer a criança em termos de desenvolvimento cerebral, para saber se ela tem dificuldade de aprendizagem, ou se ela tem transtorno de aprendizagem, ou se ela tem transtorno de desenvolvimento, para poder melhor coordenar as relações que vão ocorrer naquele ambiente. E aí, em termos de, por exemplo, problemas psicológicos diversos, podem levar o sujeito a um isolamento, fazendo com que aquela pessoa se torne mais frágil e se torne potencialmente uma vítima de bullying. E aí, avançando aí em relação à potencial vítima de bullying, né, para o sofrimento, para a prática efetiva do bullying, nessas circunstâncias, os sujeitos, eles apontam alguns sinais gerais. Eles apontam esses sinais, e aí nós precisamos estar atentos a isso. Listamos aqui alguns sinais para vocês, né, alguns sinais que, na verdade, podem servir para muita coisa, são indícios de muitas coisas, não tem uma relação direta só com o bullying. Mas são esses sinais fortes indicativos de que a pessoa está sofrendo bullying. Portanto, esses indicativos requerem a nossa atenção. Quais são eles? Queda no rendimento escolar, perda de interesse pela escola, fobia escolar. Então, está na hora de ir para a escola, menino. E aí o menino entra em pânico, ele chora, ele tem dor de barriga, ele tem diarreia, ele vomita, ele fica tonto. Ele tem taquicardia, fobia escolar. Mudança de hábitos,
Então, ele parte para o isolamento, muda o padrão de alimentação. Há alterações emocionais, como irritabilidade, tristeza, ansiedade, né? Fala sobre o suicídio sem razão, né? Estamos falando de uma coisa, ele vai e bota o suicídio no meio. Somatizações, queixa de fadiga. Então, a menina aparece doente, aí você leva para o médico, faz todos os exames e nada aparece. Quer dizer, ela somatiza aquelas circunstâncias, né, que ela vivenciou em algum ambiente e a fadiga chega. E, de fato, o corpo está cansado, o corpo não está reagindo, ela está somatizando. E aí os reflexos disso são claros, né? Inclusive afetando a rotina de sono dos sujeitos. E tem outros sinais, que são os sinais que nós podemos perceber no dia a dia. São os sinais mais específicos e mais diretos. Vejam, um adolescente que pede para mudar de escola é porque ele está vivenciando um problema muito sério. Porque diante de um filho adolescente, né, quando você sugere que ele mude de escola, ele não quer. Por quê? Porque ele não consegue fazer o julgamento, né, de qual é a melhor escola. Isso por quê? Porque naquela escola em que ele está, ele tem uma rede de amigos. Então, ele está na escola X. Aí você, como mãe, como pai, como cuidador, diz, você está na escola X, mas você vai para a escola Y, porque ela é melhor. E aí você argumenta porque que aquela escola é melhor, mas ele não quer ir. Como é que ele vai ficar longe dos colegas? Não pode. E aí o adolescente chegar por livre e espontânea vontade, olhar para a sua cara e dizer, eu quero mudar de escola, ora, isso é um sinal claro de que alguma coisa muito séria está acontecendo na escola. E aí é preciso perguntar, com sensibilidade, de forma objetiva, direta, como é que a criança, como é que o adolescente se sente? Como é que foi na escola? A resposta não é simples para quem tem que responder. O adolescente ele pode ter até medo da reação dos pais. Por isso que é tão importante que os pais demonstrem que sabem lidar com a situação. E que ele ou ela, né, a criança ou o pré-adolescente ou adolescente, pode confiar que tem ali ao seu lado pessoas que podem ajudar. Por quê? Porque sabem como lidar com a situação. E outros sinais, né, do dia a dia. Vamos avançar aqui para o slide 23. Tem aqui alguns sinais que são, vejam, bem óbvios, né, mas que, apesar de óbvios, colegas, tem pais que não percebem a existência desses sinais nos seus filhos. Por isso, mesmo parecendo óbvias, essas situações que elencamos aqui, é preciso deixarmos todas elas registradas como sinais, como indicativos da existência de bullying. E daí, né, manifestações de baixa autoestima. A criança passa a falar demais, ou da orelha, ou do nariz, ou da cabeça, ou do quê? Ou da perna, ou de qualquer outra parte do corpo que aparentemente não tinha motivo para ela estar falando daquela parte do corpo, né, da mão. Isso como uma espécie de canalização de um mal que está sendo causado pelo bullying, ou de alguma relação direta de bullying que ele está sofrendo na escola. E aí, pesadelos, né? A criança vai evitar falar do que está acontecendo, a falta de atenção que leva a perder seus próprios objetos, são sinais também no dia a dia de que algo não está correto. Vamos avançar, né? Bom, aí, em que momento nós estamos da nossa sessão, nesse slide 24, nós estamos aí, só retomando a sequência, nós estamos aí na segunda metade, né, da nossa sessão, tratamos já do histórico, da terminologia, dos sinais, dos tipos, personagens do bullying. Vamos tratar agora das causas do bullying. E aí as causas, de onde surgem, né, e de onde surge o bullying? Bom, geralmente não há uma causa. Geralmente são muitas causas e são interligadas. Por isso que nós dizemos que as causas, elas são complexas e multifatoriais. Complexas e multifatoriais. E aí, dentro dessa complexidade, nós temos as causas internas e as causas externas e as causas socioculturais. Há várias teorias sobre as causas do bullying
desde as teorias de cunho neurobiológico, que aí vão apontar as causas internas, até as teorias de caráter sociocultural, que vão apontar as causas externas. Em termos de causas internas, o que nós podemos falar? Podemos fazer uma relação com o hormônio testosterona, que é o hormônio masculino que pode ser associado ao bullying, pela agressividade, né, apresentada sobretudo entre os homens. Há outras causas internas voltadas para a agressividade. Aí nós temos, por exemplo, né, o exemplo das amígdalas cerebrais, que elas são associadas a características muito reativas das pessoas. Então, elas estão associadas à intensidade de emoções. E são as amígdalas cerebrais, elas são estruturas cerebrais que dão intensidade às emoções. Então, tem pessoas que têm as amígdalas cerebrais mais desenvolvidas. E aí tem as causas internas, elas podem estar associadas também ao temperamento das pessoas. Há pesquisadores que alegam que o temperamento é algo inato, há pesquisadores que discordam. Há também as causas relativas ao desejo de poder, né? E tem relação com a baixa autoestima. E aí pessoas muito tímidas, não são as pessoas simplesmente tímidas, são as pessoas extremamente tímidas, que correm o risco de desenvolver fobia social. Porque a timidez é um traço de personalidade, que pode ser altamente positivo. Mas se ela é sem medida, aí ela pode chegar a uma fobia social. Vejam, 1/5 das pessoas que têm timidez fazem bullying. Engraçado isso, né? Aos tímidos, sim, 1/5 das pessoas que têm timidez fazem bullying. E por quê? E para quê? Justamente para compensar a fobia que tem. Então, ela tenta se sobrepor a outras pessoas, as possíveis vítimas, para, na verdade, mascarar aquela fragilidade que tem, certo? E isso é resultado de pesquisas. E tem também as causas externas. Quando falamos em causas externas, podemos fazer uma relação direta com a desestruturação familiar. Vejam só, desestruturação familiar, vou abrir um parêntese aqui, né? Porque nós temos ouvido cada coisa ultimamente, inclusive por parte de autoridades nesse país, que é preciso que façamos aí certos parênteses em alguns momentos quando estamos falando sobre algo. Quando eu me refiro à desestruturação familiar, eu estou me referindo a um sistema familiar desestruturado, e não a formas diferentes de família. Existe uma grande variedade, né, de tipos de famílias que são organizados de formas diferentes e que são altamente bem estruturadas. Tá? Então, eu estou falando de desestruturação do sistema familiar e não de formas diferentes de família. Então, estudos mostram que pais com comportamentos mais estáveis, seja esse comportamento mais de aspecto feliz ou triste, eles não geram um sofrimento tão grande em seus filhos quanto os pais instáveis. Horas estão no norte, horas estão no sul, horas estão alegres, horas estão tristes. Por quê? Porque isso transmite insegurança para os filhos. Eles não sabem o que esperar dos pais. Com pais instáveis, a criança fica insegura e pode ser tanto causadora de bullying quanto sofredora, vítima de bullying. Exemplo, um dia a mãe ou o pai está super feliz, super alegre. No outro dia, uma tristeza absurda, nem fala com o menino, né? Um dia está carinhoso, amoroso, no outro dia é carinho zero, é até violento. Isso deixa a criança sem perspectiva, insegura. Um outro aspecto que pode ser considerado uma causa externa, um ambiente escolar ruim. Ou seja, a escola, ela pode potencializar a existência do bullying. Quando? Quando a escola é ruim.
Quando a escola é mal organizada, é mal arejada, as práticas dos professores são descontextualizadas, os alunos são desrespeitados, inclusive por aqueles pelos quais eles deveriam ser respeitados. Quando os alunos têm sua capacidade cognitiva subestimada. Enfim, quando esse público do século XXI vai para uma escola que está organizada nos moldes do século XVIII. Outras causas, agressão, né? Os valores da comunidade e o funcionamento grupal. O grupo, né? Lembra das testemunhas, né? O isolamento que determinados grupos fazem em relação a determinado sujeito. E aí aquele grupinho ele vai se fortalecendo como grupo, não porque eles têm, às vezes, uma identificação realmente. Não, é um grupo que está organizado não pela associação, e sim pela exclusão de outros. Às vezes nem há afinidade. Há uma delimitação daquele espaço grupal pelo fator rejeição. Rejeição à parcela do grupo maior, da sala de aula. É uma causa também aí externa que pode provocar o bullying. Falando ainda aí em causas que estão também no plano externo, nós temos aí as causas socioculturais. E aí nós fazemos referência ao impacto da cultura pós-moderna, né, como querem alguns intelectuais, a pós-modernidade. E aí fazemos referência à internet, né, à mídia, ao contato com jogos. Crianças de 10, 11, 12 anos, elas são muito suscetíveis para o sofrimento, né, e para sofrer o impacto sobre o que elas assistem, seja por sofrer impacto e repudiar, seja por sofrer o impacto e, de tanto sofrer, banalizar. Ou seja, eu sofro impacto com aquele filme de terror, né, que assisti, e logo mais eu tenho um pesadelo. Então, eu sofri o impacto e repudiei. Ou então, de tanto assistir aquilo ali, o impacto foi desimpactado, e eu caí na banalização. Então, eu tenho 10 anos, e eu assisto todos os dias telejornais, lá que meu avô assiste em casa, e que só tem violência. Os filmes a que ele assiste só tem violência. Os jogos que o meu tio pratica, né, que pratica lá no computador, só tem violência. Então, de tantas cenas, né, de violência que eu assisto, a violência já é algo para mim banalizado. É claro que isso não é exato. Não estou falando de algo exato. Há crianças, né, até porque há crianças que com 10 anos de idade, 11 anos de idade, que são muito mais maduras socioemocionalmente do que outros adolescentes, por exemplo, de 15, 16 anos, que podem, né, se deixar contaminar pelo que assistem muito mais do que aquela criança de 10 anos mais madura socioemocionalmente. Ok? E o que isso impacta, né, então, no quanto a pessoa, com a energia que aquela veiculação desenvolve? O quanto impacta vai ter repercussão nas condições para que aquela pessoa não se torne uma vítima potencial para o bullying. Então, atenção, cuidado, muito cuidado, cuidado nunca é demais, ao deixarmos a criança ou o pré-adolescente no contexto direto e livre da influência da mídia, da internet, dos jogos. Por quê? Porque aquilo ali tem uma repercussão no sujeito. Nós temos aí, nesse slide 27, estamos no limite do nosso tempo, vamos fechar o nosso segundo bloco, mas nós temos aí nesse slide 27 uma referência de uma publicação, né, que há muitas publicações internacionais, e nós trazemos aqui um exemplo para vocês. Nesse artigo, né, que nós deixamos aqui dados de referência, há uma discussão justamente sobre essas influências. A influência da mídia no desenvolvimento do sujeito, né, no desenvolvimento desses sujeitos que são os atores e os alvos principais do bullying, que é o sujeito aí do finalzinho da infância e do início da adolescência. Então, vale a pena a leitura desse texto.